Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar múltiplos e divisores e os conceitos de MMC e MDC. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de múltiplos e divisores. Então, sejam A e B dois números inteiros, nós dizemos que B é divisor de A e que A é múltiplo de B se e somente se existir um número, no caso nós chamamos aqui de C, inteiro, tal que A seja igual a B vezes C. Numericamente, para facilitar, nós temos esse exemplo. 12 é igual a 3 vezes 4. Se 12 é igual a 3 vezes 4, logo 12 será múltiplo de 3 e de 4. E ainda, 3 e 4 serão ambos divisores de 12. Tá certo? Os múltiplos nós indicamos por M de A, sendo que o A é o número em questão. O conjunto dos múltiplos do número inteiro de A, nós temos que M de A é igual a x, x pertence aos inteiros, tal que x é igual a k vezes A. Qualquer, esse símbolo significa qualquer, k pertencente aos inteiros. Essa é a leitura que nós fazemos dessa sentença. Então, um exemplo são os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 nada mais são os números que estão na tabuada do 6, só que eles são infinitos. Então, x pertence aos inteiros, tal que o número x vai ser igual a k vezes 6. Esse k pode começar do zero até o infinito. Então, um múltiplo seria o zero. Agora, se nós substituirmos o k por 1, 1 vezes 6, 6. Como o k pertence aos inteiros, nós podemos ter valores positivos e negativos de 6. Se o k for 2, 2 vezes 6, 12. Então, nós teremos mais ou menos 12, mais ou menos 18, e assim vai. Então, todos esses números são múltiplos de 6. Eles pertencem à tabuada do 6, mas também os números negativos, porque nós estamos trabalhando com o conjunto dos inteiros. Se você estiver trabalhando com o conjunto dos naturais, coloque apenas os valores positivos. Propriedade dos múltiplos. Primeira coisa, o múltiplo de A vai ser igual ao múltiplo de menos A. Ou o múltiplo de 2, por exemplo, os múltiplos de 2 serão iguais aos múltiplos de menos 2, para qualquer A pertencente aos inteiros. Então, os múltiplos dos números opostos são iguais. Outra propriedade. O conjunto que tem os elementos 0, A e menos A estão contidos no conjunto dos múltiplos de A, para qualquer A pertencente aos inteiros. Então, sempre que você tiver que escrever múltiplos, esses números deverão conter, pensando no conjunto dos inteiros, certo? 0, A e menos A. Outra coisa, os múltiplos de 0 é igual a 0. E os múltiplos de 1 serão iguais aos múltiplos de menos 1, que serão o conjunto 1 e menos 1. Esses são os múltiplos de 0, 1 e menos 1. E o número de elementos dos múltiplos de um número, ele é infinito para qualquer número que pertence ao conjunto dos inteiros sem o zero. Lembra que esse asterisco significa que o zero não participa. Agora, os divisores. Indicamos, então, por D de A, o conjunto dos divisores dos números inteiros de A. E podemos ler dessa forma. X pertence aos inteiros, tal que x vezes k é igual a para qualquer k, ou para k, pertencente aos inteiros. Aqui nós temos um exemplo dos divisores de 6. Bom, quais são os valores de x? Nós temos que pensar nos números que multiplicados, x vezes um número, multiplicados, vai dar igual a 6. A minha dica é você colocar todas as possibilidades para se ter um número 6. Então, acompanhe comigo aqui do lado. Nós temos 1 e 6, 2 e 3. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. E nós também temos as possibilidades dos números negativos, porque se nós trabalharmos com menos 1 vezes menos 6, é igual a menos 6. 6 positivo. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais, 6. Então, os divisores
de 6 serão os números mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Uma dica: os divisores sempre vão acabar com o próprio número. E o número que antecede o próprio número será a sua metade, tá certo? As propriedades dos divisores. Bom, a primeira delas é que os divisores de A serão iguais aos divisores de menos A, ou seja, do seu oposto, para qualquer A pertencente aos inteiros. Outra propriedade é que os números desse conjunto, menos 1, A e menos A, estarão contidos nos divisores de A, porque o 1 divide todos os números e o próprio número divide ele mesmo para todos os números pertencentes aos inteiros. Sabemos que os divisores de 0 são o próprio conjunto dos inteiros, porque nós podemos dividir o 0 por todos os números, mas não podemos dividir qualquer número por 0. E os divisores de 1 serão iguais aos divisores de menos 1, que são 1 e menos 1. E o número de elementos dos divisores ele é finito, diferente dos múltiplos, para qualquer número pertencente aos inteiros sem o 0. Então, os múltiplos é um conjunto infinito e os divisores um conjunto finito. Vamos ver alguns exemplos de múltiplos e divisores. Então, acompanhem comigo. O primeiro número é o 24. Quais são os múltiplos de 24? Lembrando que a gente sempre começa com o 0. E depois, nós vamos colocar os números da tabuada para tanto com mais e menos. Então, nós vamos ter 24, 48 e assim vai infinitamente. E os divisores de 24? São todos aqueles que dividem o 24. Então, aqui do lado, você pode acompanhar todas as possibilidades de nós obtermos o número 24. Primeiro, 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6. Essas são as possibilidades de obtermos o número 24, certo? Isso tanto para positivo quanto para negativo. Então, vamos escrever. Nós teremos, então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Pulei o 6, vou escrever aqui na sequência, mas de preferência coloque numa ordem crescente, mas não é uma regra. Mais ou menos 12, reparem, o 12 é a metade do 24, então o próximo é o 24, certo? Agora, os múltiplos e os divisores de 30. Então, começamos com o 0, depois a tabuada do 30. Mais ou menos 30, mais ou menos 60, e assim vai. Infinitos números. Agora, os divisores do 30. A mesma coisa nós vamos fazer para achar os divisores do 30. Você vai ver todas as possibilidades de se ter dois números que multiplicados dão 30. Então, nós vamos começar, sempre começamos os divisores pelo 1. Bom, nós temos o 2, mais ou menos 2. Nós temos o 3, o 5, o 6 e o 10. Se você olhar para esses números são da tabuada e você pode encontrar o número 30 em todas essas tabuadas. Em seguida, nós vamos ter o número 15. O 15 já é a metade do 30, então o próximo número é o próprio 30. Então, esses são os divisores e os múltiplos destes números 24 e 30. Tudo bem? Conceito de número par. O número inteiro A é par se e somente se ele for múltiplo de 2. Então, nós podemos representar simbolicamente dessa forma. A pertence aos inteiros, é par, se e somente se, essa flechinha com os dois lados significa se e somente se. A pertence aos múltiplos de 2. Ou ainda, nós podemos escrever como A igual a 2K.
sendo que esse K pode ser qualquer número. Por exemplo, 1. 2 vezes 1, 2. 2 é múltiplo. Ou 5. 2 vezes 5, 10. 10 é par. Então, assim que nós podemos escrever os números pares, que todos devem ser múltiplos de 2. E os números ímpares serão números inteiros que só vão ser escritos de uma forma simbólica assim. Porém, uma coisa que você pode também decorar é que eles não são múltiplos de 2. Eles não serão múltiplos de 2. E nós podemos escrever assim. A pertence aos inteiros, ele vai ser ímpar, C e somente C, A não pertencer aos múltiplos de 2. Ou ainda, nós podemos escrever como 2K mais 1. Se o K for 1, por exemplo, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 é ímpar. Vamos pegar o número 5. Se o K valer 5, 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, você pode representar sempre um número par por essa expressão, 2K, e você pode representar um número ímpar por 2K mais 1. Agora, o conceito de números primos, que são bastante importantes, principalmente quando formos fazer MMC e MDC. Números primos são números naturais, então não se esqueça que ele pertence ao conjunto dos naturais. Logo, eles não serão negativos e não serão fracionários ou decimais. Que tem apenas 2 divisores diferentes, sendo eles 1 e ele mesmo. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Então, guarde, um número será primo se ele tiver apenas 2 únicos divisores, 1 e ele próprio. Uma observação importante é que o número 1, ele não é primo. Por quê? Porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Para ser primo, ele precisa ter 2 divisores diferentes. O número 1 tem apenas um, então o número 1 ele não é primo. E 2, ele vai ser o único número primo par. Apenas o número 2, que é par, será primo. Todos os outros números pares são múltiplos de 2, logo, eles serão compostos e não serão números primos. Dos números primos, os 100 primeiros números primos estão representados aqui. Normalmente, nós usamos até o 13 para fazermos a maioria das nossas contas, mas você precisa conhecer todos eles. Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Repare que esses números nós encontramos apenas na tabuada deles próprios. Nós não encontramos o número 5, por exemplo, em qualquer outra tabuada. O número 5 só está na tabuada do 5. Logo, ele será primo. Então, nós temos todos estes números de 0 a 100. Claro que nós temos infinitos números primos, mas esses são os 100 primeiros. O teorema fundamental da aritmética diz que todo número composto pode ser decomposto e fatorado num produto de fatores primos. Então, os números compostos são aqueles que não são primos, porque eles são compostos por mais de 2 divisores diferentes. E nós iremos decompor esse número em fatores primos. Olha como funciona. Nós vamos passar um traço aqui e vamos começar pelos números primos do menor para o maior. Primeira coisa, o 18 ele é par, então nós vamos começar pelo número 2. Então, nós colocamos o 2 aqui. 18 dividido por 2 é igual a 9. Bom, não é par, então nós vamos para o número 3. 9 dividido por 3, 3. Dá por 3 mais uma vez. 3 dividido por 3, 1. E nós podemos escrever o número 18 em um produto de fatores primos, que será igual a 2 vezes 3 ao quadrado, porque nós temos 2 números 3. Então, nós podemos escrever o número composto 18 no formato de 2 vezes 3 ao quadrado. Algumas contas isso vai facilitar bastante para a gente resolver. Há alguns critérios de divisibilidade. Para fazermos a fatoração, você percebeu que nós tivemos que pensar em quais são os números que são divisíveis, como o 18, que é divisível por 2 e por 3, por exemplo. Aqui nós temos alguns critérios para nós sabermos se esse número é divisível ou não por cada um deles. Primeiro, é o critério de divisibilidade por 2. Um número inteiro será divisível por 2
se e somente se ele for par, ou seja, o algarismo das unidades deve ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o algarismo da unidade tiver algum desses números, ele será par. Se ele for par, ele será divisível por 2. Bem simples. Por 3, nós temos um truque bem bacana que não tem erro. Um número vai ser divisível por 3 se e somente se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Um exemplo, vou colocar um exemplo aqui para vocês. O número 123. O número 123, será que ele é divisível por 3? Vamos somar, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 tem na tabuada do 3? Tem. Logo, 123 será múltiplo de 3. Então, eu posso dividir aqui para tirar a prova, ó. Pegando 12, vai dar 4. 4 vezes 3, 12, dá 0. Abaixo 3, vai dar 1. Então, 123 dividido por 3 é um número exato que dá 41. Então, pegue os algarismos e some. Se o resultado conter na tabuada do 3, ele será divisível por 3. O próximo critério é a divisibilidade por 5, que é bastante simples. O número será divisível por 5 se e somente se o algarismo das unidades for 0 ou 5. Se terminar em 0 ou em 5, certamente ele será divisível por 5. A divisibilidade por 7 é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. O número inteiro A será divisível por 7 se e somente se for divisível por 7 a diferença é uma continha de menos, entre o número que se obtém de A, eliminando o algarismo da unidade, e o dobro desse algarismo eliminado. Parece complicado, mas vamos ver um exemplo numérico. Verificar se o número 413 é divisível por 7. Você poderia fazer a conta, fazer 413 dividido por 7? Poderia, e chegar para ver se o resto é 0 ou não. Mas se você conseguir fazer dessa forma, você facilita um pouquinho. Primeira coisa, então, nós vamos eliminar o algarismo das unidades. Então, a unidade aqui, ó, é o 3. Eliminando o 3, nós vamos ter o 41. Em seguida, nós vamos fazer uma conta de menos entre o 41 e o dobro do algarismo da unidade. O algarismo da unidade, que é o que nós eliminamos, é o 3. E o dobro de 3 é 6. Então, nós iríamos fazer 41 menos 6. 41 menos 6 é igual a 35. E 35 é divisível por 7. Porque 7 vezes 5, 35. Logo, o 413 também será divisível por 7. Então, essa é uma regrinha para saber se um número é divisível por 7. Agora, a divisibilidade por 9 será a mesma que por 3. Nós vamos somar todos os algarismos e se a soma for um número múltiplo de 9, ou seja, se este número estiver na tabuada do 9, logo esse número será divisível por 9. E por último, a divisibilidade por 10. Um número inteiro será divisível por 10 se e somente se a casa das unidades for 0. Então, se terminar com 0, será divisível por 10. Bom, agora vamos ver o conceito de MMC. O MMC, ele é o menor, porque o MMC significa mínimo múltiplo comum. Se ele é o mínimo, então ele é o menor número, diferente de 0, que é múltiplo comum dos números em questão. O MMC pode ser de 2, de 3, de quantos números você quiser trabalhar. Para calcular o MMC de 2 ou mais números, nós vamos seguir uma série de etapas. Primeira coisa, nós vamos decompor os números em fatores primos. Nós podemos fazer de duas formas. Uma delas é fazer separado. Se você for fazer o MDC junto, o meu conselho é fazer separado. Faça fatore cada um dos números, que daí você consegue achar o MMC e o MDC. Agora, se você for achar só o MMC, faça de uma vez só. Coloque todos os números e faça uma única conta. Então, nós vamos fatorar em números primos e nós vamos tomar os fatores comuns
e não comuns. Isso é bastante importante, porque vale também se você estiver trabalhando com letras. O MMC são os fatores comuns e não comuns com maior expoente. E nós vamos multiplicar esses fatores entre si. Um exemplo, determinar o MMC entre 15 e 24. Aqui eu vou fazer junto. Então, aqui, ó, 15 e 24. Porque é só o MMC, então vou fazer junto. O 24 é par, então eu vou começar pelo 2. O 15, que não é par, fica aqui, eu copio de novo. 24 por 2, 12. 12 é par, continuo por 2. 12 por 2, 6. Continuo. 6 por 2, 3. Agora vamos por 3, porque não temos mais números pares. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. E ainda o número 5. 5 dividido por 5, 1. E nós chegamos nesse resultado. Agora, é só nós multiplicarmos todos os números. Então, meu conselho é sempre comece pelo 5 vezes 2, porque vai dar 10 e facilita a sua conta. Mas você pode seguir a ordem que você quiser. Eu vou começar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10, 120. Mas se você seguisse a ordem que apareceu, também daria certo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, o MMC entre os números 15 e 24 é igual a 120. Nós veremos alguns problemas que envolvem o conceito de MMC, e se você estiver trabalhando com frações, soma ou subtração, você também deve usar esse conceito. Agora vamos ver o conceito de MDC. MDC significa máximo divisor comum de 2 ou mais números naturais não nulos. E ele será o maior divisor comum destes números. Para calcularmos o MDC, nós vamos também seguir uma série de etapas. Primeiro, nós vamos decompor em fatores primos. Eu acho mais simples decompor os números separados para achar o MDC. Se você preferir fazer junto, faça, mas é um pouco mais fácil de enxergar os divisores comuns. Então, nós vamos tomar os fatores comuns com o menor expoente. No MMC, nós pegamos os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. No MDC, nós vamos pegar apenas os fatores comuns com o menor expoente. E vamos multiplicar esses fatores. Vamos ver um exemplo. Pegando os mesmos números, 15 e 24, eu vou fatorá-los separados. Então, aqui eu vou começar pelo 3. 15 por 3, 5. 5 por 5, 1. Então, 3 e 5. Vou colocar aqui 3 vezes 5. Agora, eu vou fatorar o 24. 24 dá por 2, que dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Seria 2 ao cubo vezes 3. Qual será o máximo divisor comum? Eu vou pegar os divisores comuns com o menor expoente, ou o que repete dos dois lados. E o único que repete é o número 3. Então, portanto, esses 3 pontinhos significam portanto, o MDC será 3. Tudo bem? Então, é o máximo divisor comum. Se ele é comum, ele precisa aparecer dos dois lados. O único que apareceu dos dois lados foi o número 3. E esse é o MDC. Agora, nós vamos ver alguns problemas que envolvem esses dois conceitos. Primeiro deles, o número 143 é quadrado de um número natural. Tem algum número que elevado ao quadrado dá 143? Bom, para descobrirmos isso, nós temos que fatorar. Então, vamos fatorar. Para tanto, vamos seguir os critérios de divisibilidade. 143 não é um número par, porque termina com 3. Vamos ver se ele é múltiplo de 3. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Não tem 8 na tábua do 3, então ele não é
divisível por 3. E também não será divisível por 9, porque não tem 8 na tabuada do 9. Vamos ver se ele é divisível por 5. Ele não termina nem com 0, nem com 5. Então, ele não é divisível por 5. Para saber se ele é divisível por 7, nós teríamos que seguir aquela regrinha, que é fazer 14. Então, vamos lá. Vai ser 14 menos o dobro do número das unidades. O dobro de 3 é 6. 14 menos 6 é igual a 8. Certo? 8 não tem na tabuada do 7. Então, também não é divisível por 7. Vamos olhar aqui mais informações. Talvez ele possa ser primo, mas ainda tem a possibilidade de ele ser múltiplo divisível por 13. Vamos ver se dá para fazer a divisão por 13. Então, eu vou fazer aqui 143 dividido por 13. Vou pegar o 14, dá por 1. 1 vezes 13, 13. Para 14, sobra 1. Abaixo, 13. 13 por 13, 1. Então, ele é divisível por 11. Ó, se nós formos decompor, daria para fazer por 11. Então, 143 dividido por 11, que daria 13. E 13 por 13, que daria 1. Então, ele não é primo, porque ele é múltiplo de 2 números. Então, ele não é primo e é divisível por 13. Porque a gente consegue fazer uma divisão exata. Então, essa é a resposta desse exercício. Próximo. Se os trabalhadores de uma certa empresa forem organizados em grupos de 4 ou 5 ou 6 pessoas, sempre sobrarão 3 trabalhadores. A empresa pretende aumentar o número de seus trabalhadores para 80. Para isso, o número de novos trabalhadores que ele deverá contratar é... O que nós vamos fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os números 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Vou fazer junto, porque é mais fácil. Aqui nós não vamos usar o conceito de MDC, então vamos fazer junto. Por 2, vai dar 2, o 5 permanece e aqui vai ficar 3. Ainda por 2, nós temos 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E, por fim, pelo 5. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter o número 60. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Se sempre desse certo, se na organização desses grupos de 4, 5 ou 6 pessoas sempre desse um número certo, nós teríamos um total de 60 trabalhadores, porque nós poderíamos agrupar esses 60 trabalhadores, tanto em grupos de 4, quanto de 5, quanto de 6, que não sobraria ninguém. Porém, nesse exercício, sempre sobram 3 trabalhadores. Então, nós vamos ter 60 mais 3, ou seja, 63 trabalhadores. A pergunta é, se a empresa vai aumentar para 80 trabalhadores, quantos novos trabalhadores ela deverá contratar? Se ela tem 63, para 80, quanto falta? Então, é só você fazer uma continha de menos aqui, ó. Emprestando aqui, nós vamos ter 7, 7 menos 6, 1. Então, ela deve contratar 17 trabalhadores. Das alternativas, alternativa B. Tudo bem? Então, nós usamos aqui o conceito de MMC. Eu peguei um grupo de pessoas que podem ser agrupadas tanto em 4, 5 ou 6 pessoas. Por isso, nós usamos o conceito de MMC. Próxima questão. 2 ciclistas partem juntos no mesmo sentido, numa pista circular. Um deles faz cada volta em 12 minutos e o outro em 15 minutos. O número de minutos necessários para que o mais veloz fique exatamente uma volta na frente do outro é... Bom, nós precisamos encontrar qual é o menor múltiplo comum, ou o MMC, entre 12 minutos e 15 minutos, para ver em quanto tempo eles vão se encontrar. Então, vamos fazer essa conta. Opa! Deixa eu apagar aqui, que
que esse 1 ficou muito ruim. Vamos lá. Então, 12 e 15. Por 2. 12 por 2, 6. Ainda por 2, 6 por 2, 3, 15. Por 3, nós vamos ter 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, a partir de 60 minutos, esse primeiro ficará uma volta à frente do outro. Então, das alternativas, nós teremos a alternativa D. Esse é um problema muito comum de MMC, quando você quer encontrar quando dois competidores, no caso, vão se encontrar numa pista circular, por exemplo. Próximo exercício. 3 peças de tecido devem ser divididas em partes de tamanhos iguais, sendo o maior tamanho possível. Se é o maior tamanho possível, nós vamos trabalhar com o conceito de máximo divisor. Se as peças medem 90, 108 e 144, então cada parte deve medir em metros. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é achar o MDC dessas 3 peças que medem 90, 108 e 144. O MDC, nós vamos trabalhar separado. Então, primeiro o 90, depois o 108, depois o 144. Então, acompanhe comigo. Por 2, 45. 45 não dá por 2, mas dá por 3, porque 4 mais 5 é igual a 9, e 9 tem na tabuada do 3. Então, dá por 3, que vai ser igual a 15. Que dá por 3, que vai dar 5, por 5 vai dar 1. Agora o 108. Por 2, 54. Por 2, 27. 27 dá para dividir por 3, porque 2 mais 7, 9, e 9 tem na tabuada do 3. 27 por 3, 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Agora o 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Agora vamos por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Para achar o máximo divisor comum, nós temos que achar os divisores que são comuns para os 3 números. Então, nós temos o 2. E nós temos o 3. E teremos mais um 3, olha. Então, o MDC serão os divisores comuns às 3 medidas. Será 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, nós temos que a alternativa correta será 18, alternativa B, 18 metros. Tudo bem? Então, aqui, ó, reparem que ele já deu a dica, o maior tamanho possível. Então, nós usamos o conceito de MDC. Vamos ver mais um exemplo. Dispomos de 7 varas de ferro de 6 metros de comprimento, 12 varas de ferro de 9,6 metros de comprimento e 13 varas de ferro de 12 metros de comprimento. Desejando-se fabricar vigotas para laje pré-moldada, com 3 varas em cada vigota, pergunta-se: sem emendar nenhum ferro, qual o tamanho máximo possível de cada vigota e quantas vigotas obteríamos nessas condições? Bom, aqui nós também vamos trabalhar com o conceito de MDC. Para facilitar as nossas contas, aqui, ó, ao invés de trabalharmos com 6, 9,6 e 12, nós vamos trabalhar com 60, 96 e 120, para não termos que trabalhar com números decimais. Depois é só nós dividirmos por 10 novamente. Então, vamos fazer as continhas e achar o MDC entre a metragem de cada uma dessas varas. 9,5, 9,6, 12 e 6 aqui. Então, eu vou começar pelo 60.
60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Agora, pelo 96. Lembrando que eu estou trabalhando com esses números para não ter que trabalhar com números decimais. Por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Agora, o 120. Por 2, 60, por 2, 30, 15, por 3, 5, por 5, 1. Agora, vamos encontrar o MDC. Então, aqui nós temos o 2 em todas, mais um 2 e um 3. Então, o MDC será igual a 2 vezes 2 vezes 3. Então, o MDC será igual a 4 vezes 3, 12. Como nós multiplicamos por 10, era 6 virou 60, 9,6 virou 96, 12 virou 120, aqui nós dividimos por 10. Então, o MDC desses três números será 1,2 metros. Agora, nós precisamos encontrar quantas varas nós teremos de cada uma dessa metragem, que é 1,2. Então, todas as nossas varas terão que ter este comprimento, então, de 1,2. Para tanto, nós vamos dividir 6 por 1,2, que é a primeira medida, que nós encontraremos 5. Depois, nós vamos dividir o 9,6 por 1,2, que nós vamos chegar no 8. Depois, nós vamos dividir o 1,2, 1,2 não, o 12, né? Isso, o 12, vou só cancelar aqui. 12 por 1,2, que é igual a 10. Bom, agora a gente vai ter que multiplicar o número de varas por cada uma dessas medidas. Nós sabemos que 7 varas serão de ferro. Então, nós multiplicamos aqui por 7. 7 vezes 5, 35. Nós sabemos que 12 varas serão de 9,5. Então, nós multiplicamos aqui por 12. 12 vezes 8, 96. E sabemos que 13 varas serão de ferro. Então, aqui nós chegamos no 130. Agora, nós precisamos somar esses valores. Então, 35 com 96 e 130. 35, 96, 130. Somando, nós chegamos em 261. Mas ainda não acabou. Por quê? A pergunta é: qual o tamanho máximo possível de cada vigota, mas ele está pedindo para que sejam 3 varas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar esse valor de 261 e dividir por 3. Então, 261 dividido por 3. 26 por 3 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Sobra 2. Abaixo 1 vai ser igual a 7, que vai dar 0. Então, nós teremos 3 varas de 87. Cadê a resposta? C aqui, isso. Nós vamos ter 87 vigotas de 1,2 metros. Essa é a resposta desse exercício que pedia para não emendar nenhuma delas. Tudo bem? Então, usamos bastante conceitos de MDC, fizemos várias contas de multiplicação e divisão para chegar nela. Essa foi a aula de hoje. Pratique bastante, estude e até a próxima aula.